Olá pessoal, tudo bem? Dando então continuidade ao nosso curso completo de Matemática Básica. Ainda aprofundando seus conhecimentos com relação a PA e PG, vamos à 11ª questão desse módulo de aprofundamento. Vamos ao enunciado da 11ª. Após o nascimento do filho, o pai comprometeu-se a depositar mensalmente em uma caderneta de poupança os valores de 1, 2, 4 e assim sucessivamente, até o mês em que o valor do depósito atingisse R$ 2.048. No mês seguinte, o pai recomeçaria os depósitos como de início, e assim o faria até o 21º aniversário do filho. Não tendo ocorrido falha de depósito ao longo do período, e sabendo-se que 2 elevado a 10 é 1.024, o montante total dos depósitos em reais feitos em caderneta de poupança foi de... Essa foi a leitura inicial. Vamos agora observar os pontos mais importantes do nosso enunciado. O valor do primeiro, do segundo e do terceiro depósito. Observe que você tem sempre o quê? O dobro do mês anterior. Lembrando que esse ciclo deve continuar até o depósito de 2048. Quando o pai deposita 2048, ele vem dobrando. 1, 2, 4, 8, 16, 32, até o dia que ele sai de casa para depositar 2048. Ponto. 2048 acaba aqui. No mês seguinte, se ele fosse seguir o mesmo padrão, no mês seguinte ele iria depositar 4.096, não é verdade? Mas não, ele para no 2048 e recomeça o ciclo. 1, 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante. Bem, vai acontecer isso aqui, 21 vezes 21 anos ele vai permanecer realizando esse ciclo, ok? Ele quer o montante total dos depósitos. Bem, pessoal, o que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro descobrir o tempo necessário para realizar um ciclo, para sair do depósito de R$1 e chegar no depósito de 2048. Então, você precisa primeiro observar quantos termos eu tenho nessa progressão de razão 2, cujo primeiro termo vale 1 e o último termo 2048. Então, vamos anotar aqui alguns pontos importantes da nossa PA. A nossa PA apresenta o primeiro termo igual a 1, apresenta o último termo, que eu ainda não sei quantos termos, por isso eu boto a N, 2048, apresenta a razão, na realidade não é uma PA, né? É uma PG. Está sempre dobrando, isso aqui é uma PG, né? Então, nossa PG... Razão 2, está sempre dobrando. Com esses elementos, eu consigo montar o quê? O número de termos e achar a quantidade de meses, que é a quantidade de depósitos, para realizar o primeiro ciclo. Então, vamos descobrir, no nosso primeiro momento, o número de termos. Pronto. Lembrando que o número de termos, meus amigos, você usa para descobrir o termo geral. Tanto pode ser na PA como na PG. Quer descobrir a quantidade de termos? Já sabe. Usa o termo geral. Então, vamos ficar com a N é igual a 1, que multiplica Q elevado a N menos 1. Pronto. Hora de substituir. O AN... O último termo, 2048. 2048. O A1, primeiro termo, 1, e a nossa razão, 2, elevado a N menos 1. Observe, primeiro termo, 1, razão 2. 2048, se você observar com calma, observe que 1024, 2 elevado a 10. 2048 é esse número multiplicado por 2, portanto, 2 elevado a 11. Então, 2 elevado a 11
2048. Se você fatorar, o que é desnecessário, já que a questão me deu 1024, 2 elevado a 10, basta multiplicar por 2, 2 elevado a 11, 2048. E aqui, 2 elevado a n menos 1. Logo, observe que você tem 2 como base dos dois lados da igualdade. Posso, assim, simplesmente comparar usando os expoentes. Então, 11 com n menos 1. Beleza? Ficamos, portanto, com n menos 1 igual a 11, n igual a 12. Portanto, 12 termos. Doze termos, ou seja, 12 meses. O pai, para conseguir chegar ao depósito de 2048, deverá realizar 12 depósitos, ou seja, o 12º depósito é o valor de 2048. Então, meus amigos, realmente, esse ciclo deve acontecer 21 vezes. Confere? Observe que ele vai realizar essa sequência até o 21º aniversário do filho. Então, o que é que eu preciso fazer? Se eu quero um montante total, eu vou pegar o valor de um ano, no caso, os depósitos 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, até 2048, fecha um ciclo que leva um ano para realizar. Vou descobrir a soma desses termos, fechando assim o saldo de um ano, depois multiplico por 21, já que eu tenho 21 anos. Então, vamos continuar. Vamos encontrar agora o saldo após um ano. Saldo após. Pronto. Saldo após um ano. Número de termos, saldo após um ano. Vamos lá. Você deve somar 12 termos que estão em progressão geométrica. Vamos lembrar a soma de uma PG finita. A1 que multiplica Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Então, a soma dos 12 depósitos será igual a... Lá vai. Vamos observar. Primeiro termo, o primeiro depósito, R$ 1, que multiplica a nossa razão, que é 2. Quantos termos? 12 menos 1, dividido por 2 menos 1. Nesse caso, o saldo depois de 12 depósitos, ou seja, o saldo anual, passa a ser simplesmente 1 vezes qualquer coisa. Permanece o nosso parêntese, já que está sendo multiplicado por 1. 2 elevado a 12. Bem, pessoal, se 2048 é 2 elevado a 11, 2 elevado a 12 é esse número multiplicado por 2. Portanto, 4.096 menos 1, dividido por 1. Portanto, a soma dos 12 depósitos de um ano dá, na realidade, R$ 4.095. Então, por ano, o pai consegue depositar na caderneta de poupança do filho R$ 4.095. Pronto. Observe tudo direitinho. 2 elevado a 12, 2048, é só multiplicar por 2, para chegar em 2 elevado a 12. Então, dá 4.096. Menos 1, 4.095. Agora, o terceiro e último passo vai ser descobrir o saldo, que agora é mais simples. O saldo após 21 anos. Não é isso? Já que o pai vai realizar esse processo até o 21º aniversário do filho. Então, esse aqui eu vou chamar de saldo total.
saldo total. Então, vamos lá, saldo total. O que é que eu tenho? 21 vezes 4.095. Bem, meus amigos, multiplicando 21 vezes 4.095, vamos encontrar 85.995 reais. Pronto, tá aí, ó. Esse é o saldo final depois de 21 anos. Beleza? 85.995. Resposta correta, então, o item D de dado. Está aqui o nosso item correto, 85.995. Muito bom, muito bom, muito bom. Uma questão bem interessante que fala do termo geral, fala da soma dos termos de uma PG finita, e aqui uma operaçãozinha básica de multiplicação. Então, 11ª questão, o item correto, o item D de dado. Vamos então nos preparar para a questão de número 12. Vamos dar uma olhadinha na questão de número 12. Olha só. Observe a sequência de figuras. ABCD é um quadrado cujo lado mede x. E ele diz, ligando os pontos médios dos lados desse quadrado, obtém-se o quadrado MNPQ. Realizando esse procedimento indefinidamente, esse indefinidamente sinaliza alguma coisa, uma sequência infinita. A soma das áreas de todos os quadrados sombreados dessa sequência é igual a 64 raiz de 2. A área do quadrado sombreado da 10ª figura dessas sequências é igual a... Pronto. Passar agora a segunda, o lado, mede x, indefinidamente, a soma das áreas é igual a 64 raiz de 2, e eu quero a 10ª figura, o 10º quadrado. Pronto. Esse é o nosso cenário, beleza? Bem, pessoal, vamos pensar um pouco com relação a toda essa estrutura que você está vendo. Vamos bater aqui um papo rápido com relação à questão. O primeiro quadrado tem lado x. Então, vamos imaginar aqui, ó, x, x. Portanto, área 1, a primeira área, igual a x ao quadrado. Então, tá aqui, ó, x ao quadrado. São 2, tá? X ao quadrado. Se você for observar a próxima figura, bem, aqui, se o lado todo mede x, e aqui é ponto médio, eu posso, então, afirmar que esse pedacinho aqui, ó, passa a ser x sobre 2. E esse outro pedacinho aqui também, x sobre 2. E aqui vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo. E essa hipotenusa, se você observar bem, vai ser justamente o lado desse novo quadrado, ó. O novo quadrado, que eu estou aqui, ó, quadriculando aqui, ó, de preto, ó. Aqui, ó, de preto. Tem lado L, tá vendo, ó? L, 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 L. Beleza? Então tá aqui. Pronto. Bem, e quem vai ser esse L? Se você imaginar o L, mas eu posso pensar o L, Thiago, como sendo simplesmente a diagonal de um quadrado, que é L raiz de 2. Ou então, meus amigos, você pode fazer aqui um rascunho, que eu acho até mais interessante, mais inteligente da nossa parte, para você encontrar isso com mais tranquilidade, ó. Aplicando Pitágoras. Evita você decorar mais. Volto a repetir, se você lembrar que esse L é a diagonal de um quadrado de lado x sobre 2,
e que a diagonal é L raiz de 2, é o lado raiz de 2, no caso, x sobre 2 raiz de 2, tudo bem. Caso você não lembre, minha sugestão, você aplicar Pitágoras, ó. L ao quadrado é igual, ó, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ficar x sobre 2 ao quadrado mais x sobre 2 ao quadrado. Tá aí, ó. Nesse caso, L ao quadrado passa a ser, se você observar com calma, deixa eu fazer aqui com calma, vai ficar x ao quadrado sobre 4 mais x ao quadrado sobre 4. Observe que L ao quadrado já é a área do segundo quadrado, já é a área 2, tá? Ó, a área 2 é L ao quadrado, porque a área de um quadrado é o lado ao quadrado. X ao quadrado. L ao quadrado. Então, observe que o que eu estou encontrando aqui já é a área da segunda figura, do segundo quadrado, que passa a ser 2x ao quadrado sobre 4. Ó, 2x ao quadrado sobre 4. Posso simplificar 2 com 4, ficamos com 2. Nesse caso, conclusão, a área de número 2 é, na realidade, x ao quadrado sobre 2. Terminamos de encontrar a área de número 2. Pronto. Tá aí. A primeira área é x ao quadrado, a segunda área, x ao quadrado sobre 2. Beleza? E se você pensar com um pouquinho mais de atenção, o que é que você já começa a observar? Seguinte, a próxima figura. Ah, Thiago, mas já dá para saber que vai ser uma PG. Bem, pessoal, na verdade, você ainda não tem como caracterizar uma progressão geométrica. Você deve lembrar que para definir uma sequência em PA ou PG, você deve primeiro observar se você tem 3 termos para caracterizar aquela sequência. Caso contrário, você ainda não pode definir. Eu tenho A1, que é x ao quadrado, tenho o A2, que é x ao quadrado sobre 2, mas ainda não temos o A3 para definir a progressão aritmética e geométrica, sei lá qual a progressão que nós temos, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. O próximo. Bem, se o lado todo mede x, então esse cara vai ser a metade, ó, vai ser a metade, tá bom? Então, esse aqui vai ser x sobre 2. Já que é ponto médio, então esse ponto médio, vai ficar x, esse lado, x ao quadrado sobre 4, e esse rapazinho aqui, ó, x sobre 2, tá bom? Que vai ser a metade desse lado todo aqui, certo? Então, x sobre 2, x sobre 2. Quem vai ser, então, essa área de número 3? Vamos montar, então, aqui dados da questão. Organizar os nossos elementos. Pronto, dados. Quem é o nosso primeiro termo? X ao quadrado. Então, temos o A1, que é o nosso x ao quadrado. Nós já temos o nosso A2, que é x ao quadrado sobre 2. O A2, que é x ao quadrado sobre 2. A1, A2. E aqui o A3, que vai ter lado x sobre 2. Então, é só multiplicar lado, né? Que é L ao quadrado. Então, fica x sobre 2 vezes x sobre 2. X ao quadrado sobre 4. X ao quadrado sobre 4. Agora sim, você já pode visualizar uma progressão geométrica de razão 1/2.
que inclusive é uma razão muito fácil, pessoal, de ser verificada. Vocês concordam comigo? Olha só. O A1, x ao quadrado. O A2, x ao quadrado sobre 2. O A3, x ao quadrado sobre 4. Só fiz multiplicar, ó. Lado x, lado x ao quadrado sobre 4. Ficamos com x ao quadrado sobre 2 como área. E o lado agora x sobre 2. Então, x sobre 2 ao quadrado fica x ao quadrado sobre 4. Essa é a nossa área número 3, ó. Observe que x ao quadrado vezes 1 meio, x ao quadrado sobre 2. X ao quadrado sobre 2 vezes 1 meio, x ao quadrado sobre 4. Que é a nossa razão. O número que está em cima permanece sempre o mesmo, por isso multiplicado por 1. E o número que está embaixo vai sempre multiplicando por 2. Então, 1 meio é a nossa razão. Beleza? Muito bem. Agora, devemos verificar a soma dos termos. Lembrando que a questão fala sobre a soma das áreas. Então, vamos à soma infinita. Soma infinita. Pronto. Lembrando que a soma infinita é igual a A1, que é o primeiro termo, dividido por 1 menos a razão. A questão fala que essa soma deve apresentar 64 raiz de 2 como resultado. Então, vamos lá. A1, que é a primeira área, ó, A1, dividido por 1 menos a razão, que é 1 meio, olha aqui, ó, razão 1 meio. Então, A1, 1 menos a razão, é igual a 64 raiz de 2. Se você observar, vamos ficar com A1 dividido 1 menos o meio, tirando o MMC, vamos ficar com 1 meio, igual a 64 raiz de 2. Esse 1 meio pode passar para cá multiplicando. Ficamos, portanto, com A1 igual a 64 raiz de 2 sobre 2. Simplificando um pouco, ficamos com o A1 é igual a 32 raiz de 2. Pronto. Centímetros quadrados, né? Vamos deixar aqui um pouco mais com rigor matemático. Isso, ele fala em centímetros quadrados. Então, a área de número 1 é, na realidade, 32 raiz de 2. Bem, pessoal, achamos a área de número 1. Mas a questão, por acaso, deseja saber o valor da área do primeiro quadrado? Creio que não. Se você estiver atento com a leitura que nós fizemos, a questão que é a 10ª figura. Poxa, mas se eu detectei que eu estou diante de uma PG, graças às áreas, cada quadradinho desse aqui representa um termo de uma PG, que vai continuar aqui, ó. Fiz a soma infinita, assim, através da soma infinita que me foi fornecida pelo enunciado, eu achei o primeiro termo. Agora, vamos encontrar a 10ª figura, ó. A área da 10ª figura. Pronto. Área da 10ª figura. Como a questão solicita. Pronto. A área da 10ª figura. Bem, por se tratar de uma PG, usando o termo geral, eu posso escrever o A10 como sendo o A1 que multiplica Q elevado a 9. Lembra do termo geral? A10 é igual a 1 vezes Q elevado a 9. Certo? Lembrando que o A1 eu conheço, a razão eu também conheço, e esse 1 com esse 9 tem que fechar os 10, que é a figura que eu desejo, tá certo? Então, o A10 vai ser igual. Quem é o A1? 32 raiz de 2 vezes, quem é a nossa razão?
1 meio elevado a 9. Nesse caso, ajeitando um pouco, temos o A10 como sendo igual a 32, pessoal, 2 elevado a 5, vezes raiz de 2, vezes 1 dividido por 2 elevado a 9. Ó. 2 elevado a 9. Se você fizer aqui uma divisão de mesma base, você vai ver o A10 ficando com raiz de 2 em cima e 2 elevado a 4 embaixo. Pois observe que esse 5 desce negativo, então fica 9 menos 5, 4, tá certo? Ó, divisão de mesma base, repete-se a base e subtrai os expoentes, então 9 menos 5. Nesse caso, a 10ª figura vai apresentar o resultado, raiz de 2 sobre 16, claro que centímetros quadrados. E esse é o nosso resultado. A 10ª figura vai me dar como resposta raiz de 2 sobre 16. Voltando, raiz de 2 sobre 16, o item A. Então, item A, raiz de 2 sobre 16. Primeira coisa, verificar que é PG. Logo em seguida, usar a soma infinita que foi fornecida para usar o primeiro termo. E agora, com o primeiro termo e a razão, aplicar no termo geral e matar a questão. Mais uma questão de um nível muito bacana, muito interessante. Beleza? Está gostando da revisão, do aprofundamento? Então, no próximo vídeo já tem a questão de número 13. Não só a 13ª, mas a 14ª. E se tudo der certo, também a 15ª. Beleza? Pois um forte abraço, tudo de bom e daqui a pouco nos encontramos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.